40% a 70% de desconto. É isso mesmo, pastor David. Entre 40% a 70% de desconto. Coisa linda. Só lembrando a todos que acontece nos próximos dias 13 e 14 de março, das 8 da manhã às 8 da noite. O endereço, pastor Jefferson? Rua Conselheiro Cotegipe, número 210 do Belenzinho, bem próximo do metrô do Belém. É isso aí, nós te aguardamos aqui. Vem pra cá. E agora você ouve na RBC, programa Uma Deb, programa Uma Deb, União da Mocidade da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, bate-papo, variedades, entrevistas, louvor e a sua participação. Fique sintonizado, está no ar, programa Uma Deb. Gente, olha aí, é 23 horas mesmo que o relógio dali tá desatualizado. É 23 horas, né? É 23 horas. 23 horas. Gente, a paz do Senhor. Voltamos. E bancada de peso, né? Eu tô me sentindo numa mesa branca, né? Com esses dois de branco aqui, né? Mas, gente, Deus abençoe. Estamos aí com o nosso programa da Uma Deb e hoje com a Regional Norte. Estamos saudando todos vocês com a paz do Senhor. Esse programa tem a direção geral do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, direção do pastor Leles Washington Marinhos, que eu acho que já chegou dos Estados Unidos. Meu Deus, pastor Leles estava viajando? Tava. Ontem eu mandei uma mensagem e pedi para ele trazer chocolate. Porque chocolate dos Estados Unidos tem um leite diferente, a vaca é diferente, né? E coisa do céu. É uma vaca gringa, né? É uma vaca que nem português fala, né? É verdade. Hoje com o Gilberto Filho, que sou eu. Voltei. Eu sei que vocês estavam com saudade Gilberto, de mim. Gilberto, dá um tchau com a mão. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não, que tem gente que não tá entendendo, ó. Senhor, olha aí, receba. Você, minha irmã, você, meu irmão, que tá aí. Deus faz milagre. Desesperado, solteiro, aí sem entender o que Deus tá fazendo. Se deu jeito pra ele, e você tem que ver a moça é bonita, rapaz. Se deu jeito pra ele, pastor, o senhor me jogou lá embaixo. Não, joguei não, porque você tem valor. Bom, amém. E do outro lado, Dr. Samuel Silva, né? Depois dele, só CPAD. Conheça esse homem. Dr. Samuel Silva, que é o nosso filósofo, né? Mário Sérgio Cortella pede conselhos pra ele. Exatamente. O Cortella, ele pede alguns... Aí não é, não? A gente tá trazendo ele pra ver se Jesus... Mas presbítero da nossa igreja, um dos líderes regionais ali no setor da Lapa. E hoje o tema é pra descascar a folha da bananeira. É pra quebrar o talo do quiabo. Eu aprendi essa lá em Minas. Essa é foda. Né? A gente vai falar sobre esse quebra-crânio. Já viu? Essa molecada agora que tá pegando... o quebra-crânio é aquele negócio que a molecada junta... Me ajuda aqui. Coloca aqui o vizinho aqui. Isso. Daí fica dois aqui que eles pulam. Daí quando a pessoa vai pular, eles passam a rasteira e a pessoa cai. Teve um rapaz que já tivemos alguns incidentes de jovem. Sim, agora exatamente. Me apareceu nessa semana outra nova, porque a criatividade, mente vazia, mente do diabo, né? Que foi a oficina do diabo. Colocar agora, passa a jaqueta e puxa por trás a pessoa e ela cai. Não tá sendo não tá dando tanto problema por conta que a pessoa tem os braços para se defender. Mas se pega uma que não tem os braços ali, não consegue ter uma reação rápida, acaba com os dentes, estoura a face e tudo mais. E nós vamos falar sobre essa questão. O pastor Samuel, ele na sua vida secular, ele atua na área de educação, principalmente com adolescentes. E nós vamos trazer esse tema para discutir. E a gente estava ali na antessala dos nossos estúdios e eu pedi para o Giba preparar um texto que está em Provérbios. Lê aí, lê pra gente enquanto Provérbios, capítulo 6, versículo 14 em diante. E o que diz a esfinge aí do negócio? No seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas.
pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Rapaz, quanta coisa Deus abomina. Pastor Samuel, fale aí. Você mencionou sobre a questão da febre, né? Dessa tendência, chamar assim de tendência, assim como... modinha. Uma tendência, né? Uma modinha. Assim como outras que vieram antes, né? Que a gente teve conhecimento também, do aerosol, da canela. Da canela? Que eles comiam canela e colher de canela, e isso causava lesões nas vias aéreas e até mesmo no pulmão. Pensei que era aquele negócio de vigília que a gente dos canela de fogo. Teve o jogo do desmaio também, né? O jogo do desmaio que asfixia, isso mesmo. Asfixia. Eles prendiam a respiração e apertava o tórax e isso causava desmaio, né? Inclusive, nesse caso do quebra-crânio, teve uma mãe que foi vítima pelos 2 filhos. E os 2 filhos fizeram os com a 2 própria filhos mãe. fizeram isso com a própria mãe. A mãe tinha tem um corpo avantajado, né, em peso, então isso fez com que quebrasse o osso, fez com que quebrasse o osso da vértebra, né, que o pessoal conhece como bacia. Então, hoje ela está em cadeira de rodas, e isso tudo nos causa uma reflexão sobre o que essas tendências, essas modinhas, teoricamente, têm trazido aí. A gente teve também o caso da baleia azul, que começou na Rússia, né? Também. Começou na Rússia. Eu soube que o racha-crânio começou na Argentina. Esse da canela começou nos Estados Unidos. E isso vai se alastrando no meio do pessoal adolescente, né? Até chegar ao ápice da loucura, como a gente tem presenciado aí com esses casos. E pastor Samuel, o que o senhor entende? É uma necessidade? Eu estava conversando com a Jaque sobre isso daí. Parece que é uma necessidade que o pessoal tem de se expor, de se autoafirmar, de ser aceito nas rodas. O senhor que trabalha com... Porque isso daí é uma febre no meio de adolescentes, né? Sim. Quem vai nos dar assim, uma resposta mais científica? A gente precisa... Eu olharia para essa questão sobre 3 perspectivas, né? A perspectiva da psicologia, a perspectiva da sociologia, que é um campo que eu atuo, e a perspectiva da teologia. A gente pode analisar essa questão sobre... Pensei que ele ia clamar Descartes aqui. A gente pode pensar nisso em 3 aspectos, né? E no campo da psicologia, eles vão chamar esses fenômenos como a síndrome da adolescência normal, né? Essa síndrome ela é caracterizada por alguns comportamentos entre adolescentes, né? A busca de si e da identidade adulta, tendências grupais, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, deslocação temporal, ou seja, urgência em fazer muitas coisas, evolução sexual, atitudes sociais, reivindicatórias. A gente tem muito adolescente que quer reivindicar hoje, principalmente o que a reivindicação nesse caso, nesse certo... gritar para que alguém escute e entenda que o adolescente também tem voz, ele quer ser levado em consideração como alguém que pode opinar, que pode participar das decisões importantes, não só da família, mas também nas que diz respeito à sua vida. Ele também tem como tomar algumas decisões no que diz respeito a quem ele quer ser, ao que ele quer fazer, e assim sucessivamente. E nesse momento, nessa fase da síndrome da adolescência normal, os adolescentes eles começam a migrar numa separação sucessiva dos pais, dos professores, de tudo aquilo que apresenta para ele o conceito de limite.
Então, nessa ideia de limites, ele vai em busca dos grupos sociais. E aí a gente entra na questão do ser escutado, de testificar quem ele é, socialmente falando. A gente tem as tribos urbanas, não sei se você já ouviu falar sobre as tribos urbanas, os emos, os skinheads, os punks. Mas ainda existe emo? Existe emo. Aquela turma do cabelo assim de lado. Exatamente. O pessoal do Restart lá. Restart já, né, velho? Gente, mande mensagem. Alguém ainda... Pelanza. Né? Paulinho, você que era fã do Restart, onde está o Restart? Não? KLB? Ou seja, eles vão tentar se identificar socialmente falando com grupos, e a forma deles se comunicarem com as pessoas e com outros adolescentes é impressionando a partir de comportamentos como esse. É claro que a gente precisa pensar numa questão. Ninguém precisa colocar uma bomba dentro de um colégio, entrar com um machadinho dentro de um colégio, quebrar o crânio de um colega para dizer que está precisando ser visto. Né? A gente precisa entender que há por trás disso tudo uma atitude antissocial. Né? E a atitude antissocial é aquela atitude que vai contra as leis, né? Que vai contra os valores de vida. Tudo que é proibido é mais gostoso. Exatamente. É aquele caso também que a gente viu na escola de Suzano no ano passado. Sim. E muitas pessoas falaram que aqueles adolescentes queriam chamar a atenção da família por ser abandonado, a mãe usuária de drogas. Mas ninguém que quer chamar a atenção dá uma machadada na cabeça de uma professora, atira, enfia a faca, como a gente vê. Então a gente vê que tem uma tendência má por trás disso. É o texto que foi lido, né, do Gilberto, através do Gilberto, em Provérbios 6, que testifica de um coração que maquina o mal. Sim. Né? A gente deve levar em consideração, sim, que pode haver uma tentativa de ser escutado, de querer falar, mas nesse caso especificamente a gente não vê uma pessoa querendo ser escutada. A gente vê alguém que querendo ser percebido. Que quer ser percebido, não de uma forma, né, assim, como que eu posso dizer, plausível, né, que venha trazer resultados sociais e melhoria para o meio que ele vive. Mas tragédias, né? Pastor, Então, me permita, mas quando a gente fala sobre essa questão de maquinar o mal, isso é uma ação maligna ou isso é algo pertencente da natureza do cidadão, do indivíduo? Então, aí a gente entra no segundo olhar, no olhar da teologia, né? O primeiro olhar é o olhar da psicologia, são essas informações que eles nos oferecem. Mas quando a gente vai para o campo teológico, a gente entende que o ser humano ele tem uma natureza que é depravada pelo pecado. Ele tem uma vontade que é inclinada para o mal. Ele tem uma vontade que grita dentro dele que quer praticar o mal. Então, a gente também não pode culpabilizar as ações más dos seres humanos por possessões demoníacas. Né? Existe uma distinção aí muito, muito latente entre vontade má afetada pelo pecado e possessão demoníaca. A gente vê pessoas conscientes fazendo mal. Sim. Pessoas que têm lucidez praticando a maldade. Tem a questão da pessoa que ela está possessa, ela tem uma ação demoníaca em si, e tem a pessoa que ela é perturbada, ela escuta vozes, ela tem a possessão, recebe a influência. São questões completamente distintas. Então a gente tem um problema, de fato, na natureza do ser humano, que é a inclinação dele para o pecado, para o mal. E Sim. O mal, ele vem a existir a partir de um mau uso do livre-arbítrio. Né? A gente acredita muito no mal, naquele ponto de vista, numa força má, no espírito mal. Existe um ser substancial, metafísico, que é mal. Mas as Escrituras não nos diz isso. A Bíblia nos deixa claro que o mal é o mau uso do livre-arbítrio, ou seja, é o pecado. É tudo aquilo que vai contra Deus e vai sentido à criatura. Quando eu vou contra a criatura e sentido a Deus, então eu pratico o que é da vontade de Deus. Mas o oposto disso é pecado, é mal. É o que Tiago escreve no capítulo 1, que ninguém diga, fui tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Antes nós somos tentados por
nossas concupiscências e pecados que existem dentro do ser humano. Profundo, hein? Profundo. Eu sinceramente, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Paulinho, vamos lá pra padaria comer alguma coisa? Deixa os dois aqui, né? Pessoal, mande suas perguntas aí, a gente tá no WhatsApp, estamos no WhatsApp. O DDD 011 20810475, tá? Estamos no Facebook, RBC, tá? Nossa rádio RBC. Dê uma olhada. Estamos ao vivo aí também nas rádios AM, 1350 AM. Os irmãos lá de Atibaia, Cotia e afins, né? E hoje nós estamos falando sobre essa questão da necessidade de chamar a atenção. Uma crise de identidade, poderia dizer? Eu acho que não é nem a crise, é tentar gerar uma identidade, e às vezes a identidade que é gerada é pecaminosa. Né? Flui, porque às vezes o adolescente, o jovem, ele tem uma necessidade tão grande de se sentir inserido dentro de grupos, né? Que ele faz qualquer coisa para ser aceito. E daí aquele que ele é mais que ele é o que sofre o bullying do negócio, ele aceita, não fala nada, ele às vezes sofre essa questão de se machucar, a gente viu que teve casos que foram fatais, né? Com essa brincadeira do quebra-crânio aí. Sim. E às vezes esse jovem, eu tava vendo, como tá muito em voga esse assunto, eu vi hoje em um dos jornais, um pai e uma mãe chorando. A filha acabou de se formar no 2º grau. É 2º grau que fala? Agora? Ensino médio. No ensino médio. Eu sou do 2º grau, né? Primeiro colegial. No ensino médio, eles foram... A menina se formou em 2019, fizeram essa brincadeira com ela. E ela faleceu na hora, né? A pancada no crânio que ela levou acabou dando deu problema, deu defeito lá no crânio da menina. Sim. E a menina acabou parando. Traumatismo. Deu traumatismo craniano, doutor Gilberto. Não é à toa que o senhor está com esse branco Vênus, né? Amém. Esses meninos não são pai de santo, não. Graças a Deus são filhos. Eu repreendo. Saí do cu de doutrina agora, pastor. Eu vi, você estava atendendo lá. Vamos falar quem está com a gente aqui? Vamos. Tem muita gente assistindo. Você fala aí do... Eu falo aqui. Vamos lá. Estamos com o nosso querido amigo Gessé, grande Gessé. Ricardo Viana, nosso fotógrafo oficial do setor 3. Não. O Ricardo Viana é o fotógrafo. Sem comentários sobre o Ricardo, hein? Sem comentários. Das celebridades. Quem mais está aí? Deixa eu ver. Um abraço pro Thiago também, Thiago Maia, o Natan. Estamos com o Leandro Vitória. também, lá do setor 70. Qual que é o setor 70, pastor? O setor 70 é aquele setor ali de menino? Aquele ali. É ali. 70, se eu não me engano, é Alphaville, Pastor não é? Antônio Sabino também. Pastor Toninho tá aí também. Pastor setorial do setor lá de Anhanguera, né? 66. Deus abençoe, Pastor Toninho. Sempre o Pastor Toninho tá conosco. É uma honra receber o Pastor Toninho aqui. Pastor Toninho, só tem que vir um dia aqui participar conosco da programação também. Silvano, a gente tinha que trazer Silvano aqui. Silvano é uma benção. Silvano, né, o Megamente trazer aqui. Silvano, eu vou pedir para a assessoria falar com você. Assessoria, fala com o Silvano. Irei falar com o Silvano. Silvano Andrade. Grande amigo, hein, Silvano? Debate, um abraço. Estamos aqui com o pastor Flávio Dantas, lá de Minas Gerais. Pastor Flávio Dantas, coisa do céu. Deus abençoe, pastor Flávio. Prazer tê-lo aqui. Fábio Goulart. Grande amigo. Vitória Caroline, Samuel Arrasa. Natan Anacleto. Natan Anacleto, Deus abençoe Natan. O fã-clube do pastor Samuel Silva tá aqui. Incluindo a irmã Marta. A irmã Marta também tá aqui. A irmã Marta tá aqui. A irmã Marta Luciano tá aqui. Moisés. Pai do JP. A Leia lá do Brasilândia 1. Leia, Deus abençoe, Leia. Amanhã tem EBJ lá com ele. É verdade, gente. Falando um pouco de agenda, amanhã, pessoal do setor da Lapa, amanhã na congregação de Brasilândia 1, vai começar a escola bíblica de jovens e adolescentes. E amanhã também é congresso em Francisco Morato. Tem congresso em Francisco Morato. E conferência aqui Belém. No Belém, amanhã tem a conferência jovem. Né? E às 19 horas estará um grande congressista. Largo. Congressista, né? O menino
Eita, grande demais. Eu venho. Vai Tatu estar... vai sair do toco, sabiá da terra. estará aqui... Incumbido, né? Gilberto Filho, Meu Gilberto Deus Filho. do céu. Gente, quarta-feira, culto do Círculo de Oração lá na Lapa. Lá na Lapa. Rua Estarei Ricardo lá. Cavaton, número 300. Gilberto de novo com a agenda pregando lá. Silvano tá se queixando muito do Megamente lá. Grande será a responsabilidade quarta-feira. Ele ministra lá e estará cantando Cleiton Queiroz lá na nossa sede na Lapa, lá o trabalho do Círculo, sob a direção das irmãs do Círculo de Oração. Vai ser uma bênção, estejam lá conosco e tal. Deixa eu ver quem tá mais aqui. O Gesaías. O pastor Denis. O Gesaías. Tá lá em Suzano agora. Suzano. Minha esposa, Tarauel. Dei um abraço. Já chegou em casa, hein? Chegou em casa. Dei um abraço. Taraels, depois explica esse negócio da motoca pra gente aí que... Dei um abraço pro pastor Gesaías domingo. Gesaías, Deus te abençoe. Prazer, rapaz. Pastor Felipe Daniel, lá de Mogi das Cruzes, apareceu aqui também. Eu tô esperando o Felipe Daniel. Tem uns 4 domingos que eu tô esperando ele visitar a gente na Lapa, né? Felipe Daniel. Olha, a irmã Tatiane Rodrigues, lá de Ituiutaba, Minas Gerais. Terra boa. Ituiutaba, Tatiane Rodrigues. Boa família que eu guardo no meu coração. Deus abençoe vocês. Semana que vem eu tô em Minas, gente. Tô em Minas lá. No mês que vem, Goiânia. Estaremos Meu em Deus, Goiânia. o senhor vai estar longe. Eu vou estar num lugar. Mas vamos continuar, Vamos gente. lá. Mande as suas perguntas no WhatsApp. Deixa eu falar, tem gente aqui no Menino também, aqui no Instagram aqui. Né? A irmã Camila Farage, que ela joga uma bomba na Lapa. Meu Deus. Sabe aquelas bombas de ninja? Ela vai no culto. Quando dá a bênção apostólica, ela joga uma bomba e desaparece. Naquela bomba de fumaça. É forte. Sabe? Olha aí, a Giovana tá aqui. Jô, Deus te abençoe. Quem mais tá aqui, gente? Vamos lá. O pessoal do setor 62. A Deilza. O Alex Gomes. Vamos dar uma salva de palmas pro pastor Alex, que fez aniversário. Pronto. Deus abençoe. O Samuel não pegou, não. Devolve aí, pastor, por favor. O Rafa, o Pablo tá aqui. Mas esse Pablo aqui é crente. É o Pablo. Josiane, o Jairo Damascena, Lucas Salles, Heróis da Fé. Quem mais? Gabi, Lari, Paula. Eita Jesus, é muita gente aqui. Abidiel e Abimael, tá aí, né? Tá aqui. Sadraque, tá aqui. Mesaque e Abednego. Rapaz, os meninos da fornalha. Meu Deus. O pessoal de Itapevi, amanhã estou em amanhã de manhã eu estou no acampamento de carnaval de Atibaia. Atibaia, eu tô com medo, rapaz, de pegar trânsito para chegar lá. Saindo de Atibaia, estarei em Itapevi. Certo. Itapevi, lá no Nós já vamos voltar pro assunto, é só agenda semanal. E à noite eu tô aqui no Belém, Amém. né? Junto com... Nós três estaremos aqui amanhã lá no setor de Anhanguera, né? O Manhã com Deus, com Manhã jovens com e adolescentes. Deus. Manhã com Deus. Agora 66. chegou uma pessoa muito importante aqui Jesus. na live. Além de Jesus, já tá com a gente faz muito tempo, né, pastor? Quem pastor Diego Rafael, de João Pessoa, Paraíba. Pastor, é paraibano. É para gente do lado de casa. Rapaz, gente. nesse braço aqui corre sangue paraibano. Ô, gente, igreja abençoada. Tem que vir para Almadeb esse homem. Não, mas eu quero ir lá antes. Eu mandei lá nas perguntas da Almadeb essa semana, eu falei, Diego Rafael é o nome. Gente, pra Diego Rafael. Belém. Diego, vamos trazer você. Vamos fechar ele. Você acerta isso daí? Acerta. Vou pedir pra assessoria falar com você. Assessoria, fala com o Diego Rafael. Irei falar. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá. Pastor Samuel, tem pergunta aí, pastor? Não, aqui não chegou ainda pergunta não, deixa o pessoal ir falando aí. Acerca desse assunto, então a gente tem que colocar na balança o sentido do convívio social e o sentido espiritual, seria isso? Exatamente. E também a questão familiar. Justo. A gente precisa analisar o seguinte. Samuel, deixe o microfone. Né? O Paulinho tá revoltado ali. No início da fé eu pegava muito perto, então agora eu tomei trauma. Tá certo. Porque tem muita família sem estrutura, né, pastor? Isso. Peraí, que o pessoal lá do Ceará, Vaguinho lá do Ceará, tá mandando. Tá mandando. Ó, o DDD aí, pessoal do Instagram, DDD. É 11, do nosso WhatsApp. 11 20810475. Mande perguntas. 20810475. Qual é o número? DDD 11 2081
Continue. 0475. Maravilha. Tá aqui embaixo. Ó. Certo. Pastor. É a idade chegando. Mas diga, vamos lá. Então, manda pergunta. Então a manda gente pergunta. tem que considerar Isso, o fator familiar, social Exatamente. e espiritual. Isso não, a gente não precisa nem levar para nenhum campo de teologia, mas a gente precisa analisar que tipo de família esse adolescente está inserido, né? Cadê os pais desses adolescentes? Mas é uma família, você diz que a família ela tem que ser limitadora, dar limites? Aí a gente entra numa outra questão. Se um pai ou se uma mãe, ele tira do adolescente a sua liberdade, ele angustia esse adolescente. E se ele solta a esse adolescente vai sofrer um outro reflexo de angústia e pode parar nas drogas. O que precisa existir são os limites, né? As demarcações, né? As delimitações no quesito vida desse adolescente. Pastor, mas aí cada caso é um caso ou existe um limite para todos? Todo ser humano precisa ter limites, né? Quando a gente fala de limites, a gente fala de educação. A gente fala de demarcar, de mostrar, de apresentar ao indivíduo até onde ele pode ir, né? Tem um filósofo francês... Olha, já te falei, eu sou de teologia. Vamos lá, eu não falei nada, eu parei aqui para lhe dar atenção. Mas tem um filósofo francês que ele é muito estudado em pedagogia e também no campo do ensino médio, que é o Michel Foucault, né? O Foucault, ele escreveu... grande amigo nosso. Ele escreveu um livro no século... Eu só lembro do Foucault no século XX, veio para o Brasil, participou de eventos na USP e tal. Morreu muito jovem, inclusive. Mas ele escreveu dois livros muito interessantes, que é A História da Loucura e Vigiar e Punir. Certo. Você já pode perceber que o Vigiar e Punir, ele já tem essa característica no sentido de limites, né? Sim. E ele vai trabalhar o conceito de vigilância e de punição dentro dessas instituições: penitenciária, escola, família, né? Então, há uma necessidade do ser humano por limites. O ser humano precisa ter limites, precisa ser educado, precisa ser colocado no caminho. Então, é uma necessidade geral. A gente não pode crescer sem parâmetros, né? Quando não há dentro de casa, essa função recai sobre a escola. E, em alguns casos, nós temos aqueles adolescentes que eles resistem de forma severa qualquer tipo de limites, qualquer tipo de personalidade que represente para ele uma figura paterna, uma figura de liderança, uma figura de controle, né? Porque ele já se sente perdendo essa autonomia que existe ali, que ele quer, talvez... Mas quando se perde isso em casa, eu acho que a situação complica muito mais dentro da escola. Exatamente. Porque deveria nascer dentro do meio familiar. Não perdeu-se muito esse conceito... É para captar seu ambiente, né? Perdeu-se muito esse conceito de... eu venho de uma geração, eu acho que todos nós aqui, a gente vem de uma geração em que a proibição, a educação, mamãe ensinava a respeitar os mais velhos, até a figura do professor, do diretor, das autoridades, como figuras de respeito. Sim. E isso é um aprendizado bíblico que nós temos, nós cristãos temos, ou respeitar autoridades, ou honrar a quem tem honra. Perdeu-se muito isso hoje no nosso meio? Literalmente. Perdeu. Pode falar. Diga, prossiga. Não, pode. Eu sei que faça suas considerações. Eu sei que a garganta... Vem uma pergunta aqui, a gente tem porque aqui tem pergunta. Agora, a questão a ser pensada é o porquê se perdeu isso. Sim. O que levou a gente chegar a esse ponto. Sim, a gente precisa entender que a criança em si, ela precisa ser cultivada com afetos. Uhum. O adolescente também, ele precisa de afetos. E às vezes os pais pensam, eu trabalho muito essa questão, porque desenvolveu fisicamente o corpo ali na metamorfose, já tem seio, já tem um corpo definido, o menino já engrossou a voz, nasceu uma barba. Ou seja, eles são julgados por aquilo que é estético.
E por apresentar uma postura de alguém que já é maduro ou adulto, o seu lado psicológico não é levado em consideração. Ou seja, não é mais cultivado a questão dos afetos, o cuidado, já cresceu, sabe se virar, ou seja, dá o Wi-Fi, é o Wi-Fi que ele quer, ou fibra ótica, coloca a porta no quarto também, tranca, deixa ele dormir lá, dá o computador, dá a internet, dá liberdade para ele dentro de casa, que ele vai se encontrar. Eu acho que esse é o meio mais perverso que existe para você deixar um adolescente É como dentro de se casa. pensasse assim, eu não quero levar tempo para construir a educação do meu filho, então isso aqui é um meio fácil e rápido que eu vou conseguir Terceirizar o papel que é meu. Sim, né? entendo. Pergunta. Sim, Aqui sim, chegou sim. pergunta aqui do Fábio Goulart. Em que idade começa esta questão do adolescente querer ser visto? E como os nossos líderes de jovens podem ajudar estes casos? Olha, a gente entende a adolescência muito mais além do que, às vezes, o senso comum define. O senso comum gosta de definir a adolescência como uma fase dos 12 aos 16, 18 anos de idade. Esse é o adolescente, né? Aí, por não compreender esse ser, coloca um título, aborrecente. A gente não entende, então a gente rotula ele e tá tudo certo. Mas a ciência já tem provado que existem adolescências que terminam aos 30 anos de idade. Né? Adolescência que termina que idade? A 30 anos de idade. Isso explica muita coisa. Ou seja, existem adolescências que terminam aos 30 anos de idade. Porque a adolescência ela vai terminar quando o indivíduo ganha autonomia e consegue tomar as próprias decisões. Quando que eu tenho que prestar atenção no adolescente? A partir do momento que ele começou a mudar. Né? A adolescência é uma fase da vida. Ele não é mais criança e nem adulto. Ele não é o que era e nem é o que será. Mas está num processo de transformação. Diante fazendo uma análise antropológica, a gente sabe que a formação do indivíduo começa na gestação. Isso, é aquela questão lá que a educação começa a partir do momento que o indivíduo nasce, é concebido. Criança hoje, você vai no shopping, você vê o menino lá rodando. Tinha até vídeo que o menino só faltava deixar a mãe nua, né? Sim. Culpa dos pais. Culpa dos pais. Culpa dos pais. O Mário Sérgio Cortella, escritor. Grande amigo nosso. Amigo do Gilberto, abraço, né? Mário Sérgio Cortella, aquele abraço, tamo junto. Até a O último jantar que nós tivemos. Ele disse que o problema começou quando a mãe chegou pro filho e disse o seguinte: o que você quer comer? Como que uma criança de 4, 5 anos de idade tem capacidade cognitiva para definir o que é bom para a sua alimentação? Ou seja, o problema começou quando os pais disseram aos filhos: o que você quer vestir? Sim. Onde você quer ir? Qual brinquedo você quer andar? Que desenho você quer ver hoje? E daí as pessoas acabam, enfim, o adolescente, a gente começa a ver rapazes, moças, que eles cultuam mais ao corpo com as suas vestes, por conta dessa liberdade. E eu penso, pastor, que é nesse ponto, é nesse momento que a criança ou que o adolescente passa a ter uma perspectiva dos pais que ele pode tudo. Às vezes, na questão financeira, a família nem tem tal condição. Sim. Mas a partir do momento que você abre... Daquela senhora que ela era uma doméstica, ganhava ali R$800, e ela tinha que juntar, ou ela tinha um bolsa de ajuda, bolsa família, alguma coisa, e ela tinha que ajudar a filha a comprar um tênis que custava R$600. Então é a questão, a partir do momento que você abre a pergunta para a criança ou para o adolescente, o que você quer? Exatamente. E não é a situação, olha, filho ou filha, nós temos isso, é a condição que nós apresenta para ele, não tem... Essa é a nossa realidade. Aí a partir do momento que você dá a margem para, não, eu posso escolher,
Exatamente. Aí no mercado, essa criança também vai querer escolher, porque ela sentiu que ela exerce sobre esse pai esse poder de domínio. Sim. Né? E ela quer levar isso, todo mundo tem que se submeter às vontades. Exatamente. Aí é quando a criança é colocada muito no centro das atenções, não sabe ser subordinado, né? Aquele filho que sempre foi feito tudo que ele quer, é uma pessoa que vai ter muita dificuldade em respeitar a liderança, porque ele está acostumado a sempre ser Atendido o centro, sempre ser atendido, sempre falar e as pessoas ouvir, acatar, se sensibilizar. Então, quando chega alguém que vai contra a sua perspectiva de vida, isso choca. Isso fere, ele não sabe viver em sociedade. E aí começam os surtos. Esses dias eu vi uma menina puxando o cabelo da mãe e disse que só ia soltar quando deixasse ela ir pro funk. Ah, é verdade, é verdade. Então, assim, eu perguntei quem que merece ali apanhar no caso. Cuidado pra não tirar o programa do ar por apologia à violência. Misericórdia. Né? Não, assim, eu pensei, quem que merecia levar uma surra de um pai verdadeiramente, de uma mãe ali, ou uma certa repreensão da justiça? A mãe. Porque ela deve exercer o papel de norte, de bússola para sua filha. E o pai filmando, tá? Eu me lembro da época que meu pai não precisava nem falar nada. Era só olhar, eu já sabia. Eu já sabia o que ele estava dizendo. E ai de mim! É claro, Gilberto, pastor Uri, que a gente não faz apologia ao ensino apenas a partir da violência. Eu sou contra isso, acredito que todos vocês são contra isso, mas é aquela questão do trauma, mas não do trauma no sentido negativo. Né? Esses dias eu vi um grande educador falar acerca disso, e hoje nas escolas você tem que premiar todos os times, até mesmo aqueles que perderam em último lugar por não se esforçar tanto. Ou seja, você tem que premiar todos com uma medalha, tem que estar no pódio. porque senão você traumatiza ele. Porque não, gente, hoje virou tudo trauma. Hoje o tudo politicamente virou trauma. Correto, né? Então, vamos lá, tá chegando DDD 88 é do Ceará isso daqui. Eu vou aqui com uma pergunta aqui que tá na nossa live. Como tratar a questão da imortalidade nessa idade? A sensação de que não morrerei cedo e, portanto, se arrisca e se prejudica. O senhor entendeu? Natanael é uma benção. Eu teólogo. Eu acho que a pergunta foi no sentido de sou novo, sou uma criança, sou adolescente e não me preocupo com os meus atos ou o que eles podem gerar. Olha, eu trabalho assim, boa parte, já trabalhei desde 2015 na periferia de São Paulo, dando aula para adolescentes do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano. E eu já me deparei com diálogos onde eu perguntei para o adolescente qual era a perspectiva de vida dele. Ele falou para mim, meter uma cena, comprar uma moto, ter várias minas. Eu falei para ele, mas e se você morrer? Ele disse, se eu morrer, morreu, professor. Ou seja, não existe nenhuma concepção de vida pós-morte. O que eu percebi é que não havia esperanças futuras nele. Ele não pensa nisso, eles não param para pensar nisso. Às vezes param para pensar no momento de reflexão, quando tem uma perca, quando perde alguém que gosta, alguém que ama, um namorado que traiu ou que deixou. Então eles caem naquele... Quando tem o sentimento de perca que confronta a pessoa. Confronta, ou quando um amigo se suicida, alguém é assassinado, porque há muitos acontecimentos desses nas rodas desse pessoal. Então eles param e refletem. Só que eles não conseguem produzir uma reflexão muito profunda sobre... Uma reação, né? Porque não existe nele isso plantado, sabe? Ele... Aconteceu com o próximo, não aconteceu com ele, então eu posso seguir a minha vida. Então eu fico preocupado. A gente vê hoje as cenas de roubos em que o malfeitor acaba se dando mal. Eles chegam em bando, o primeiro que leva um tiro morre ali e os outros o cara lá e vai embora. Vai embora. Eles não pensam, eles não param para refletir sobre essa questão da imortalidade da alma, como a gente. Claro, a gente está falando de pessoas no campo secular, mas se a gente for pensar no campo cristão, essa criança já é educada, que tem o céu, que precisa viver em santidade, que Jesus vem, a gente precisa se preparar.
e assim sucessivamente. Essa criança tem um conceito de pós-morte, mas um adolescente no campo secular, ele não pensa sobre isso, né? Ele quer pensar sobre viver. Samuel, a gente está vivendo a era da informação, que a informação ela chega na sua mão com muita facilidade. Sim. Será que ainda assim... Será não? A gente tem visto assim... Qual é a deficiência? A gente falou na última vez que sentamos aqui, nós falamos sobre a questão de como educar o pessoal nessa fase. Hoje tem tanta informação. Gente, será que a pessoa não sabe que uma certa prática em que para ele que brincadeira para mim é aquilo que ambas as partes se divertem. Só que hoje o que a gente tá vendo nessas brincadeiras aí é que um grupinho se diverte às custas do sofrimento da outra pessoa. Aonde que está o senso crítico, o senso de lógica desse pessoal? E eu tenho um aqui lá do Ceará, uma pergunta lá do Vaguinho. Eu acho que o que falta é a internalização de leis morais, né? De valores, do Espírito Santo de Deus também. Vamos partir para a parte mais cristã. O que falta é essa sensibilidade causada pelo Espírito Santo, porque quando a gente vai fazer projetos sobre bullying, às vezes a gente está lá relatando sobre o que foi o Holocausto, sobre o que foi a segregação racial, sobre o que foi o Apartheid, como muitas pessoas foram mortas por causa de preconceito, de racismo, etc. A gente vê pessoas rindo, às vezes quando a gente fala sobre caso de estupro, a gente vê sempre fazer uma piada. Se perdeu a sensibilidade. É a banalização. A sensibilidade nem no sentido espiritual, mas de ser humano. De ser humano, ou seja, eu não me compadeço mais de você. É como se dentro de mim não tivesse uma força que move para que eu sinta que você é como eu. Falta empatia. Não, eu acho que o que está faltando, e isso é profético, a Bíblia já nos alertou isso, a iniquidade ela se multiplica e a consequência da multiplicação da iniquidade é o amor esfriar. Se esfria. E eu acho que não é só o ágape, mas também o filos, né? É o amor familiar, é o amor pelo próximo, que é o principal mandamento hoje, né? Deixado por Deus para nós, de amar o nosso próximo. Hoje a gente está vivendo uma fase que não existe mais amor. As pessoas elas buscam a sua autossatisfação. Então, hoje vai-se em culto buscando autossatisfação. Então, prazer. Eu acho que a maior satisfação, maior autossatisfação que um ser humano poderia ter é ser salvo. Mas hoje eu tenho que ter o carrão, eu tenho que ter dinheiro. A semana da vitória. Semana da vitória, é isso. Então eu estou mais preocupado comigo mesmo do que oferecer alguma coisa ao meu próximo. Gente, o tema tá estourado, tá sensacional. Pode abraço? Vamos de abraço? Vamos de abraço, e voltando do abraço, tem o Vaguinho aqui que manda mensagem Pastor lá do Ceará. Cleiton Terra tá com a gente, lá do Vila Miriam. Pastor Cleiton. Pastor Cleiton, queremos o senhor aqui. Pastor Antônio Marcos, lá do Promorar. Pastor Falando nisso, foi as duas cooperações hoje na Adelapa, na doutrina, foi Vila Miriam e Promorar. Rapaz, povo abençoado. E o pastor Antônio Marcos está perguntando aqui, será que os pais estão perdendo a autoridade sobre os filhos nos dias de hoje? E o Vaguinho? E o Vaguinho está perguntando o quê, pastor? Não, mas vamos responder os pais. Pastor Marcos, estão perdendo. Estão perdendo, e é o que a gente acabou de falar. Perdendo não porque os filhos estão tomando isso dos pais, mas porque os pais estão colocando essa autoridade na mão dos filhos. A pergunta do Vaguinho, eu acho que ela vai para um sentido mais espiritual, vamos assim dizer. Deixa eu só fazer uma aqui do Instagram. Vaguinho, vai ficando na programação aí que uma hora o Gilberto deixa eu fazer a sua pergunta. Luiz Lacerda 19. Rapaz. Luiz, lá da época da graça não. Luiz vamos congrega lá, né? Certo. O Luiz está perguntando aqui, será que não estamos colocando uma geração a perder por não deixar eles saberem a dificuldade em conquistar seus objetivos? É exatamente aquilo que a gente falou aqui sobre a questão de premiar todos, até mesmo aqueles que perdem. É a educação pelo trauma. Não no o trauma no sentido de você ter que ser traumatizado psicologicamente, mas o trauma de você saber o
peso de conquistar, de você saber que para você passar numa prova você precisa estudar. Para você ser bom. Nada cai do céu. No futebol você precisa correr, treinar, fazer dieta, ir pra academia, né, Amado? Vamos entrar nessa área aí, não, que Ou seja, os 3 complica. é nesse campo que a gente precisa Todos passamos dos 3 dígitos. apresentar, Fale por você. apresentar a esse pessoal que as coisas precisam ser conquistadas pelo labor, né? É claro, a gente tem isso lá do início, Deus falando, olha, com o suor do teu rosto você vai. E eu acho que quando se conquista, você doando a sua vida, o seu tempo para conquistar tal coisa, tem esse valor, né? Isso. Agora quando tá aqui de mão beijada... Sim, mas vamos falar de Bíblia. Então vamos falar de Bíblia. Deus, na criação, ele já pôs limites. Isso. Ele já pôs limites. O homem, você pode comer de tudo, mas tem um limite da árvore, você não pode comer. Sim. Do suor do teu trabalho comerá, a mulher dará à luz com dores. Davi, ele fala que ele não entregaria nada ao Senhor que não tivesse valor. Exatamente. Então a gente precisa entender, a salvação ela foi um preço pago, um preço alto e difícil. Então, gente, na composição da criação humana não existe facilidade em nada. Em nada. Então, daí a gente vê filhos aí com 30, 40 anos dormindo aí. Esse é o adolescente. É o adolescente. Que ainda não... Adolescente rapaz, com 30 anos. Esse não saiu da adolescência ainda. Mas você vê, porque é uma zona de conforto, concorda? É uma zona de conforto. E às vezes, gente, vamos ser sinceros. Prejudicial, uma zona de conforto Vamos é ser extremamente sinceros. prejudicial. Giba, você largou a sua casa com quantos anos? Com 19. 19 anos, você largou a sua vida e tá tocando a vida hoje. Estamos aí, aqui morando sozinho em São Paulo. Morando sozinho em São Paulo, olha aí, né? Mais uma vez, você que entrou agora, né? Lembra da última vez que eu pedi oração? Tá aqui a resposta. Porque a vitória tem sabor de mel. Né? Mas eu vivo de milagres. O Giba ele deixou a casa dele cedo, você também deixou. Eu saí. Eu ressalva, tendo tudo. Um saiu por necessidade. Não, tendo eu para também... ganhar a mesma autonomia, para buscar o que você queria. Eu aos 25 anos também deixei minha casa. E a Bíblia aconselha, né? Deixará o homem, pai, mãe, unir-se-á sua mulher, vai constituir uma família. Agora orem para o Giba casar, tá, gente? Mas estou recebendo presentes já. O Vaguinho pergunta. Vaguinho. Diretamente do Ceará, lá de Betânia, no Ceará. Meu Deus, tá no mapa? Salve. Tá no mapa? Tá, porque minha avó era de lá. Respeite. Meu Deus do céu. Como educar jovens cristãos sobre o verdadeiro sentido do cristianismo sem acorrentá-los às correntes religiosas? Vaguinho é filósofo também, igual o nosso pastor Samuel? Ele está aprendendo aqui, ele sempre está ligadinho na Eu acredito que o que ele fala de corrente religiosa ali, aí seja o legalismo, né? Eu acho que não é nem o legalismo, é a questão do ativismo religioso. Isso, é tudo aquilo que esconde Jesus da proposta. Exatamente. O que a gente precisa... Ou cria regras, estabelece regras em nome de Jesus. Exatamente. Usando o nome de Jesus. Só que é o que Paulo confrontou em Colossos, é o que Paulo confrontou nos Gálatas. É aquela questão, é você colocar uma lente cristã sobre esse jovem. A partir das Escrituras, você educá-lo e mostrar que o Evangelho se resume a Cristo, né? E que nós, como corpo de Cristo, fazemos parte de um organismo que vive em conjunto e que se reúne numa instituição que tem as suas delimitações, né? Agora, quando todas essas questões encobrem a glória do Evangelho e a glória da obra de Cristo em nós, fica difícil a gente, de fato, ser educado por Jesus, né? E eu acredito que o melhor método para a gente conseguir educar é esse, é apresentar Cristo para os jovens. É ensinar o que Cristo ensinou, é sermos imitadores de Cristo. É pisar nos passos de Cristo. Exatamente. Quando Paulo escreve lá em Efésios 5, ele está usando a expressão mímica, né? Acho que eu já até mencionei isso. É você reproduzir o que Cristo fez. E Paulo, ele foi tão além que ele disse assim, olha,
não precisa nem você olhar para ele, mas se você fizer o que eu faço, você chega no céu. Ele fala assim, sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, se você me imitar, você chega no céu, porque eu tenho certeza que o que eu faço foi feito por E Cristo. que certeza, né? O pastor Fábio Goulart, ele comenta aqui: por isso que entendo que é fundamental a participação do líder de jovens na vida da juventude. Muitas das vezes o líder de jovens precisará trabalhar com o jovem como também fosse os pais Isso. desse jovem. Mas eu concordo. Certo. Eu só fico com a preocupação que assim como os pais entregaram a educação nas escolas, estão entregando aos líderes. Terceirizados. E isso daí dá um problema lá no futuro, porque o pai e a mãe, quando for buscar referência de pai e mãe no filho, ele não vai ter. O filho vai olhar para o líder, para o pastor, para o professor, menos para o pai. E daí ele perde. No momento que ele precisar dar uma palavra de autoridade, né? A casa cai. Sim. E a gente vivencia isso, e até acontece aqueles casos de ciúmes, né? Dos pais, pela relação que às vezes um líder desenvolve com um liderado, porque em casa não há essa construção de relacionamento, de diálogo, e em contrapartida ele encontra um líder que está disposto a falar com ele sobre sexo, sobre droga, sobre primeiro beijo, que é a grande sobre ótimo o senhor ter citado sobre essa pornografia, temática, porque não se trata isso em casa. Exatamente. Qual o conselho que o senhor dá ao pai? Porque vamos concordar, nós que temos uma mentalidade, nós enquanto líderes, a gente atende nos nossos gabinetes jovens com essas dúvidas: sexualidade, pornografia, sobre questões de relacionamento. Posso? É pecado, não é? Então procuram a gente para falar sobre com o argumento do pecado, se é ou não, mas na verdade o que eles querem é abrir o coração e ter alguém para falar. Sim. O pai que não fala, qual o conselho? Porque vamos nos colocar no lugar do pai, né? Às vezes para o pai é complicado, tem um receio, tem a vergonha. Como que meu filho vai me ver? E às vezes também tem a barreira do próprio filho já estabelecida ali, eu não quero conversar. Às vezes viu que o pai não é muito de diálogo, viu muito o pai perder a cabeça muito fácil. Mas eu penso que o senhor citou essa questão, vamos nos colocar no lugar do pai. Por exemplo, vou completar 23, estou com 22. Na época que era para ser tratado isso, o meu pai, com uma educação mais antiga, do Nordeste, aquela coisa é assim, é assado, criou-se uma barreira para como falar. Ao ponto que, quando eu tive que conversar com ele para descobrir esses assuntos, eu que me coloquei diante dele para questioná-lo em relação a isso. Aí sim ele se abriu para poder falar. Mas foi uma iniciativa sua. Sim, mas eu acredito que existe sim uma barreira na frente do pai. O pai até quer falar, mas ele pensa: como eu vou falar? O que eu vou fazer? Como abordar? Como abordar? Difícil. Como é que você acha que a família, que a igreja deveria preparar os pais para tratar desses temas? Como é que você aconselharia hoje o pai que está lá com o filho na adolescência e o abençoado chegou de mão dada com a menina de 13 anos lá? Eu acredito que ele tendo 11. Aí a gente tem quase um caso de pedofilia, mas beleza. A questão eu acho que os pais, eles não podem desistir dos filhos que têm, eles precisam insistir, mesmo que esse adolescente ou que esse jovem coloque barreiras, ou às vezes existam barreiras. Hoje, graças a Deus, pelo desenvolvimento da tecnologia, muitos pais estão tendo acesso ao WhatsApp, têm tido mais contato com os filhos. A minha mãe no WhatsApp tem um problema. É muito cachorrinho. Conversa bastante. Então, assim, a gente sabe que para eles foi muito difícil chegar até aqui e conversar sobre determinados assuntos. É um choque cultural, é um choque de fé. Então eu acho que o pai deve sim buscar se aproximar do filho, não esperar que o filho tenha a iniciativa. Em alguns casos o filho vai em busca, o filho vai atrás,
mas eu acho que o pai deve insistir, mesmo quando o filho se retrair, achar que o pai não é a pessoa mais adequada, ele deve mostrar para esse mas filho agora, que... Samuel, falta 3 minutos para acabar o programa. O pai tá lá na rádio agora ouvindo falar assim, pastor Samuel, eu tô até com vergonha de falar que eu tenho vergonha de falar. O pai e a mãe, eles estão acanhados, eles não sabem como entrar no assunto, em que momento. Todo mundo na janta aqui, né? Meu filho, vamos falar sobre sexualidade aqui. Seja amigo do seu filho, seja amigo do seu filho, seja amiga da sua filha. Nessa situação não tem como você desenhar, não tem como você criar um desenho para fazer uma representação. Você tem que chegar e conversar. Eu consegui desenvolver tal assunto porque meu pai era meu grande amigo e é até hoje. Exatamente. Então tudo que eu preciso, tudo que tem que ser conversado é com meu pai. Seja amigo. Então, o primeiro passo. Para amigos a gente conversa, a gente abre o coração. Então precisa existir isso, né? Nessa relação entre pais e filhos. Estamos terminando. Eu quero deixar um conselho prático. Coloque isso em prática agora, né? Música de conselho prático, o Paulinho. Aquele momento que o sonoplasta é pego de supetão. Já tá. Coloque, suba o som aqui pra. Olha que emoção. Isso é fundo de quê, pastor? Só pra. Fundo de conselho prático, né? Fundo de conselho prático. Eu quero te dar um conselho, pai, e eu quero te dar um conselho, filho. Às vezes vocês estão dentro de casa, os teus melhores amigos são esses que estão aí. Pai, mãe e filhos. Então, procure se aconselhar com eles. E eu faço um desafio. Acabou o programa, vai lá no quarto, senta com ele, dá um abraço nela, dá um abraço nele. Você, pai, talvez há muito tempo você não dá um abraço no teu filho e ele está sofrendo tantas ameaças lá fora e às vezes ele não tem com quem compartilhar, ele às vezes tem vergonha e talvez ele não tenha um líder tão ativo que vá ouvi-lo, tá? Então vá lá. Às vezes o Espírito Santo está nos direcionando nesse sentido para que a tua família, o maior bem, o maior tesouro da tua casa é a tua família. Então vá lá, abraça teu filho, abraça tua filha, fale para ele, eu tô pronto, eu tô pronta para te ouvir, para te ajudar em qualquer que seja a sua dificuldade. É o seu legado, né? Suas Foi muito bom estar com vocês, como toda sexta-feira, né? Eu queria fazer um pedido que na próxima sexta vocês não faltem. A partir das 11 horas estaremos aqui. 23 horas aqui. Pastor Samuel, suas considerações. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? De estar aqui com vocês. Você já está virando âncora do negócio. Quero agradecer, é um prazer imenso fazer parte, poder contribuir com a Igreja de Cristo, né? Com vocês também, é uma satisfação imensa. Espero estar sendo aí um canal de Deus para a vida de todos que estão muito bem. Tua rede social para o pessoal entrar em contato? Samuel Santos da Silva, professor Samuel Santos da Silva. No Instagram, prof. Samuel Santos da Silva ou o Bussolatim. Só você lá colocar Bussolatim, é uma página onde a gente tem começado uns projetos sobre como lidar com essas questões difíceis da adolescência. Giba? @Gilberto.filho. Uri Barros, a gente fica com isso daqui. Deus te abençoe. Um bom final de semana. Em nome do Cordeiro. Venha pro Belém amanhã à noite. Venha pro Belém, não vá pular carnaval. Aquele lugar não te cabe, tá? Pelo amor de Deus. Vai lá, vai ser roubado, deixa pra lá, né? Paulinho, Deus te abençoe. Bom final de semana pra você, pessoal do Insta. Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Deixa o coração, Deus abençoe vocês. Acabamos de apresentar aqui na RBC, programa Uma Deb, União da Mocidade da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Programa Uma Deb. Assembleia de Deus, Belém. Tarde RBC com Fagundes.